Vai, Du, me avisa quando estiver certo. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo. Você não quer sentar mais para frente um pouquinho? Então, senta mais para frente um pouquinho para a gente começar. Enquanto isso, eu gostaria de falar com o pessoal que está no meu canal, ao vivo, que se o som estiver bom, se estiver tudo certinho, que vocês falem aí. Se tiver algum probleminha, a gente já vê para que a live comece com tudo certinho. Se a imagem está boa, se o som está bom, se está tudo certinho, tá bom? E não esqueça de dar like, de comentar, de compartilhar a live, gente. Vamos ajudar essa live a ser transmitida para mais pessoas. O estudo, a palavra de Deus ir para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Curvam a cabeça de vocês, vamos orar para a gente começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, estamos aqui em mais uma sexta-feira, meu Pai, para estudar a Tua palavra, meu Deus. Senhor, eu te peço, meu Pai, capacita-me, meu Deus, para passar, Senhor, o entendimento desta, meu Deus, que é a palavra gloriosa do Senhor, meu Pai. Dai-me capacidade que cada pessoa que está aqui nessa noite e que cada pessoa, meu Deus, que vai assistir essa live, que possa, meu Deus, receber da sabedoria do alto, que o Teu Espírito Santo tome a direção, meu Deus, nessa noite, deste lugar, das nossas vidas e de cada palavra que for falada, meu Pai. Eu entrego nas Tuas mãos, desde já, este culto ao Senhor, meu Pai, porque para falar da Tua palavra, meu Pai, estamos aqui para render graças, louvor e culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, vamos começar? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma recapitulação aqui. Semana passada, a gente falou do capítulo do sexto selo, né? E então, a gente vai recapitular. Vocês lembram que eu falei para vocês que a escuridão que estava no sexto selo, ela se estendia também para o capítulo 9, que é a quinta trombeta, que eu ia explicar para vocês, que ela se completava na quinta trombeta? Então, a gente vai dar uma olhadinha. Por favor, Eduardo, coloca para mim Apocalipse 6, 12, por favor. Só para a gente recapitular os versículos, tá? Então, vamos lá. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Essa parte a gente já falou bem explicadinho, né? O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Se tornou, é aquilo que eu falei para vocês, né? Foi acontecendo coisas que fizeram com que ele se tornasse negro, né? Não foi uma coisa assim, ficou negro, deu um estalo e ficou escuro, não. Foi uma coisa que se desenrolou, né? Agora, coloca para mim do Apocalipse 8, 12, por favor. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto de dia como também de noite. Então, aqui eu falei para vocês na semana passada que começou, né, o sol a se escurecer. E que isso era que algo estava fazendo o quê? Estava começando a eclipsar Chegou uma aluna aí. Algo estava começando a eclipsar o sol. Vamos entender o que significa isso, gente. Tinha alguma coisa que estava começando a eclipsar o sol. Do mesmo jeito que Deus usou lá no passado, na época que Jesus morreu, que alguma coisa Deus usou para fazer com que o sol ficasse escuro, tivesse sido eclipsado, que eu mostrei para vocês na semana passada, né? A gente vai começar a mostrar para vocês o que já está acontecendo, que muita gente não sabe, mas já está acontecendo na Terra. Por favor, Edu, coloca para mim a primeira imagem e vamos entender o que eu estou querendo falar para vocês. Eu vou subir aqui. Eu falei para vocês que algo eclipsou o sol, né? E o que tem acontecido com estudos que têm sido feitos é que existe, pode ser que tenha um corpo celeste que possa ter sido aquele motivo de ter o sol ter sido eclipsado. Como assim? Um corpo celeste, um planeta, algo que possa ter acontecido naquele momento de Deus enviar para fazer com que o sol começasse a se escurecer lá na época que Jesus morreu, e também a lua, né? E agora, vamos ver o que pode acontecer se realmente um astro começar a eclipsar o sol. Vamos lá. Perturbações gravitacionais. Um corpo celeste de grande massa, como uma estrela gigante ou uma galáxia, pode perturbar a trajetória do Sol dentro da galáxia, afetando a sua velocidade em direção. Então, se tiver
lá no espaço, alguma coisa eclipsando o Sol, que seja um corpo celeste, pode ser um planeta, pode ser uma estrela, pode ser alguma coisa, eu não sei o que é que pode ser, mas pode começar a perturbar o Sol, a perturbação da trajetória do Sol dentro da galáxia é afetada e a sua velocidade e direção. Vamos continuar. Mudanças na intensidade da radiação. A presença de outro corpo celeste pode interagir com a radiação do Sol, causando variações na sua luminosidade e no aspecto da luz que emite. Alterações na atividade do Sol. A gravidade de um corpo celeste grande pode influenciar nas forças magnéticas e nas atividades solares, como as manchas solares e as erupções. Eu não sei se vocês acompanham, mas nesse momento o Sol entrou em máxima solar. O que significa isso? De 11 em 11 anos, aproximadamente, o Sol ele entra numa máxima solar. Tem um período que ele está em baixa solar e tem um período que ele está em máxima solar. No período que ele está em máxima solar é quando acontecem muitas explosões, né, do Sol, onde muitas manchas solares aparecem. Mas isso é uma coisa normal, que acontece naturalmente. Só que agora, o que está acontecendo com o Sol é algo diferente. Ele está ficando mais agitado. Estão acontecendo explosões solares assim o tempo inteiro, manchas gigantescas, e estudos têm comprovado que isso pode causar grandes terremotos. Inclusive, esses últimos terremotos que aconteceram, grandes, o da Turquia, o do Japão, que deu aquele tsunami, eles aconteceram debaixo de grandes explosões solares. Por isso que está se tendo esse entendimento que isso pode causar, sim, terremotos. Mas o que a gente está querendo ver aqui agora? Sobre um corpo celeste, né? Existem estudos também falando que existe algo no espaço que está causando essa mudança gravitacional no espaço. Não só no Sol, como na Lua, como nas estrelas. Estão havendo abalos. Não sei se vocês já perceberam, mas tem alguma coisa que realmente está acontecendo estranha. No Sol, caloria do Sol, o calor aumentando, a mudança na Lua. Vocês gostam de olhar para a Lua? Quem gosta de olhar para a Lua aqui? Não? Eu amo olhar para a Lua, gente. Eu olho para a Lua sempre. E a Lua também está diferente. Eu não sei se vocês já perceberam. Ela tem estado normalmente mais avermelhada, normalmente maior. O senhor já percebeu isso? Não é verdade? O senhor que deve ter prestado atenção no passado, algo está mudando no espaço, gente. Isso não é à toa, tá? E existe o estudo de que existe um planeta. Existe, inclusive, estudos falando que tem nomes para esse planeta, que pode ser que esteja lá no espaço, que ninguém sabe, que a gente não viu ele ainda visivelmente, mas que está atrapalhando essa gravidade, o espaço em si, né, trazendo essa alteração, que é chamado de Nibiru, ou Herculobus, ou planeta X, entendeu? Dizem que isso não existe de verdade, alguns. Outros dizem que sim. Mas existem comprovações. Inclusive, alguns anos atrás, eu que costumo, né, estudar muito sobre isso, eu acompanhava quando aparecia essa imagem desse planeta no Sol. E a gente chegou a ver, inclusive tem uma gravação, acho que é de 2009, eu não tenho certeza, 2015, sei lá, eu não lembro o ano, que aqui nas câmeras da praia aqui de São Vicente do Itararé, foi pego este planeta, gente. Eu não trouxe para vocês, mas eu tenho essa imagem gravada, que o Sol começa a nascer normalmente. Quem já viu a câmera lá do Itararé? Já viram? Tem uma câmera na praia que, quando você liga e o Sol está nascendo, você vê o Sol nascendo. Oi? Você vê ao vivo. Você vê ao vivo. E nesse dia que foi gravado, o Sol estava nascendo normalmente, e no lado direito, o Sol estava nascendo do lado esquerdo, do lado direito começou a subir um corpo celeste avermelhado junto. E conforme o Sol ia subindo e a claridade ia tomando conta, ele foi desaparecendo, gente. E muitos gravaram esse vídeo, rodou o mundo, porque outras gravações foram feitas também deste suposto planeta, deste astro, que está no espaço, causando essas mudanças que nós estamos vendo. Mas tem mais coisa acontecendo. Vamos continuar. Deixa eu terminar de ler aqui, ó. Colisões possíveis mais raras. Essa palavra que é meio dificinho de ler, né? Embora raros, colisões com outros corpos celestes, como asteroides ou cometas de grande tamanho, podem causar danos significativos no Sol também. Mas esse não é o nosso interesse. Põe lá outra imagem, por favor. Presta atenção, gente, ó. Isso daqui também, quando eu comecei a falar sobre o Apocalipse em 2021, isso ainda era uma teoria da conspiração, como muitos falam, mas agora está comprovado. Ó,
polo norte magnético da Terra está se movendo de forma oficial. Entendeu? Realmente, o polo magnético da Terra está se movendo. O que é isso? A Terra ela tem polos magnéticos, né? O polo norte e o polo sul magnético, que é onde o magnetismo da Terra é controlado, onde tem os animais, tem o seu controle, né? As abelhas, as baleias, todas pelo magnetismo da Terra, né? O próprio GPS que funciona da gente, né? Tudo isso funciona por causa do norte magnético. A bússola, que sempre aponta para o norte, é o norte magnético. Só que esse norte magnético mudou de lugar. E agora de forma oficial. A própria ciência está dizendo que mudou de lugar. Ó, mudança não afeta polo geográfico. Movimentação do polo magnético em direção à Sibéria. Não é o polo físico, gente, é o polo magnético, é o magnetismo da Terra. Tá? Aqui. Muda a outra imagem, por favor, Edu. Essa informação é usada, por exemplo, para calibrar os sistemas de posicionamento global, que eu falei para vocês, o popular GPS, mas a movimentação do norte magnético tem sido tão rápida que os mapas não têm conseguido acompanhar. Dessa vez, o deslocamento continua em direção ao extremo norte da Rússia. Dá uma olhadinha aqui, gente. Ó. Ele foi daqui, ele ficava no Canadá, próximo ali do Canadá. E agora ele está do outro lado do mundo, lá perto da Sibéria, lá na Rússia. Ele andou de forma realmente oficial. Já está oficialmente dito por todos aqueles que pesquisam que realmente o norte magnético mudou. Vamos ver o que isso pode acarretar? Põe na outra imagem, por favor, Edu. Impactos da inversão dos polos magnéticos. Radiação. A magnetosfera, que protege a Terra das partículas solares e cósmicas, enfraquece durante a inversão, permitindo que mais radiação alcance a superfície. Comunicações e navegação. O campo magnético é fundamental para o funcionamento de sistemas de comunicação e navegação por satélite. Alterações podem causar interferências e desvios, de acordo com o site da revista Veja. Migração de animais. Muitos animais utilizam o campo magnético para se orientar durante suas migrações. A alteração pode desorientá-los, afetando os seus padrões migratórios, como explica a super interessante. Então, vocês já repararam, eu não sei se vocês acompanham, que muitas baleias têm encalhado em praias, estão perdendo a sua orientação, abelhas estão também sumindo, estão morrendo, isso está acontecendo. Por quê? Porque antes, quando a gente estudava já sobre isso, falavam que não, que era só uma teoria, mas agora está comprovado que realmente o polo magnético da Terra está se invertendo. E essa inversão, ela pode causar outras coisas. Eventos naturais. A inversão pode também estar relacionada a eventos naturais, como terremotos, vulcões e tsunamis. Então, a gente está vendo uma alteração na Terra para terremotos, vulcões, tsunamis. Estamos ou não estamos? As alterações estão acontecendo. Por quê? Porque nada com Deus acontece de uma hora para outra, gente, mas já está havendo movimento no espaço, que eu falei para vocês, que vai provocar o sexto selo. E essas alterações, elas já estão sendo vistas, entendeu? Já estão sendo vistas. Põe a outra imagem, por favor, Eduardo. Tem mais uma? Acho que não, né? Sobre o... Oi? Já é outra? Corpo celeste estranho, que é tudo parecido, né? Um corpo celeste com propriedades magnéticas ou energéticas significativas, é aquilo que eu falei para vocês. Como um asteroide, com um campo magnético intenso ou uma fonte de radiação eletromagnética de alta intensidade, poderia interagir com o campo magnético da Terra e influenciar sua estrutura. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Tem alguma coisa lá no espaço, se movendo, sem as pessoas saberem de verdade, de forma oficial, que está alterando os padrões do próprio magnetismo da Terra. Está invertendo, ou já inverteu, né, os polos magnéticos da Terra. Influência da inversão. Embora a inversão dos polos seja um processo interno da Terra, a interação com o corpo celeste externo poderia acelerar ou alterar o processo. É o que a gente está vendo acontecer. Anomalia magnética do Atlântico Sul. Vocês sabem que a gente está, o nosso país, o Brasil,
ele está dentro de uma anomalia do campo magnético da Terra. Quem já ouviu falar sobre isso? Já? Em cima da gente aqui, e nós em São Paulo, porque é no Brasil e pega bem aqui o litoral, pegando os estados maiores do litoral e o centro-oeste do Brasil. Estamos no meio de uma bolha. O eletromagnetismo aqui já é mais fraco, tem uma bolha mais fraca. Então, quando tem uma explosão solar, já isso naturalmente, que pode atingir, ela vai de 1 a 5 na medida, né? 5 é alta, bastante alta. Para nós aqui, quando ela é 1, para nós é 2. Quando ela é 2 para todo mundo, para nós é 3. Porque a gente já tem uma parte mais frágil. Então, a gente já sofre mais com essa alteração. Entendeu? Deixa eu ver. Se eu já li tudo, já. Tá bom, vamos continuar. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Então, vamos recapitular só mais uma vez. A gente viu que o sexto selo vai ter um evento que vai escurecer o Sol, ok? E que isso poderia ser algo que ia eclipsar o Sol, ok? E que a gente sabe que isso já aconteceu lá na época de Jesus, no passado, quando o Senhor Jesus morreu, alguma coisa veio e eclipsou o Sol, que Deus mandou. O que a gente não estava lá para ver. Nem o povo viu, né? Só sabe que eclipsou. E agora a gente tem informações que existe de forma ainda não oficial um planeta ou um objeto, né, um corpo celeste lá no espaço que está alterando, tanto aqui na Terra, fazendo com que o polo magnético se inverta, e agora já está comprovado que ele se inverteu de verdade, e que também aconteçam mudanças no Sol, explosões solares excessivas, a mudança da Lua, o espaço em si está sendo alterado. Para quê? Para o evento que a gente viu na semana passada do sexto selo. Então, tem comprovações científicas já, gente, que isso, em algum momento, vai acontecer. Vocês entenderam? Então, tá. Agora a gente vai entrar no capítulo 9. Eu precisava mostrar para vocês. E o capítulo 9 vai ser o complemento que vai fazer com que essa escuridão realmente, que começa no sexto selo, mas eu falei para vocês que as trombetas, elas estão dentro desse acontecimento, né? Semana passada, vocês entenderam. Então, a gente vai seguir a sequência. Está acontecendo ali a escuridão, né? Então, vamos lá. Capítulo 9, versículo 1. Por favor, Edu, a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela caída do céu na terra, com uma chave do poço do abismo. Estrela tem mão? Essa aqui tem. Vamos entender? Então, aqui está dizendo para nós que é uma estrela caída do céu. Então, ela já estava caída na terra, ela não está caindo. Não é isso que a gente está vendo ali? Uma estrela caída do céu. Então, vamos entender. Eduardo, põe para mim no... deixa eu ver aqui. Apocalipse 6:13, por favor. As estrelas do céu caíram pela terra. Lembra que a gente leu isso na semana passada? Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. As estrelas caíram na terra. Lá, não sei em que capítulo para trás aí, que eu não vou lembrar agora, eu falei para vocês que estrela também era o quê? Vamos ver se vocês lembram. O que estrela era? Anjos. Lembra que eu falei que estrelas eram anjos? Lembra quando a gente leu sobre Lúcifer, que ele caiu do céu, caísse do céu a estrela da manhã? Então, aqui está dizendo para nós que essa estrela tem mão porque ela é um anjo. Então, esse evento aqui, que vai ser visto de forma física, ele também é algo espiritual. Vamos entender isso, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Põe para mim, Edu, deixa eu ver se eu já li. Põe no 14, para mim ler a segunda parte aqui. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Esse acontecimento aqui, coloque Isaías 34:4. Eu vou mostrar para vocês esse acontecimento acontecendo de forma espiritual. Isaías 34:4. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Olha só, a mesma coisa. Ó. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Aqui está dizendo para nós a mesma coisa que está lá, mas de forma diferente. Vamos entender. Ó. Aqui está falando de um exército no céu, e que ele vai ser, vai cair, e vai ser lançado fora. Então, tem um exército que vai se dissolver
que vai ser lançado fora e que vai ser lançado do céu? Exército. Então, é um exército de quê? De estrelas. Não é isso? Estrelas são o quê? Anjos, isso. Vamos continuar. Coloca em Apocalipse 12, 2 ao 9, Du. Põe no 2, vai até o 9, tá? Aí, então vamos lá. Presta atenção, gente. Deixa eu ver. É no 2 que eu falei, né? Vai mais um, esse aí eu não quero ler agora. Põe mais um para me ver. Vai mais um, vai mais um. Eu quero ir direto lá na... Aqui. Não, põe o 3 mesmo, é o 3 mesmo. Isso. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres na sua cabeça, com 10 chifres e na sua cabeça 7 diademas. Ok, mas eu não vou explicar isso aqui agora, não. Vai no outro. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu vou dar só uma explicadinha rápida aqui, porque isso aqui é do capítulo 12, que a gente vai ver, sem ser na semana que vem, na outra, tá? Mas aqui está falando para nós que Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, ele caiu do céu, foi lançado para a terra. E que ele arrastou a terça parte dos anjos, ou a terça parte das estrelas, na cauda dele. Está contando para nós aqui que aconteceu isso lá atrás. Quem é o dragão? Satanás. Satanás foi lançado do céu por Deus quando ele pecou, né? E que a terça parte dos anjos foi lançada para a terra com ele, não é isso? Então vamos continuar. Du, por favor, continua. Espera aí, deixa eu ver se você vai... Põe direto na hora que guerreia já o anjo, que eu não lembro o versículo. Isso, é no 12:7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Continua, filho. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. Mais um. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Muitos, quando leem esse capítulo aqui, acham que está falando lá daquilo que aconteceu lá no passado. Mas não é. Isso daqui vai acontecer dentro da tribulação. Como assim? Quando Satanás morava lá no céu com Deus, né, ele era o anjo ainda, um querubim, e ele pecou, né? Aí Deus pegou ele, porque ele foi desobediente, e lançou ele fora, e os anjos que traíram a Deus também. Só que a Bíblia fala que eles foram lançados por terra, eles não foram para o abismo, eles não foram para o inferno, eles simplesmente foram expulsos do céu, ou seja, eles não podem mais morar no céu. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente chegar no 12, eu vou explicar com mais calma tudo isso, mas eu vou explicar para vocês agora o que significa isso. Ó. Satanás, vê aí no estudo de vocês. Satanás e seus anjos nas regiões celestes, acharam? Então, eu vou explicar para vocês. Põe em Efésios 6:12, por favor, Edu. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Aliás, contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando Satanás foi lançado por terra, ele começou a habitar as regiões celestes. Então, ele fica entre a terra e o céu. O terceiro céu, ele fica no segundo céu. Então, ele fica ali. Entre a terra e o terceiro céu tem o segundo céu, que é o espaço. E Satanás e seus anjos, aonde eles habitam hoje? É nessa região. Eles podem ir para a terra, eles podem até visitar o céu, eles não podem habitar lá. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Mas o lugar onde eles habitam são as regiões celestes. É ali que eles ficam. Os anjos, os principados, as potestades e o próprio Satanás, o dragão, a antiga serpente. Tá? E quando acontece aquela guerra que eu mostrei para vocês ali, é justamente porque eles estão ali na região celeste. Vou continuar lendo para vocês entenderem. Põe para mim Efésios 2:2, Du.
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o Satanás, o dragão, a antiga serpente, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o príncipe da potestade do ar, as regiões celestes. Coloca para mim agora Daniel 10:13, por favor. Vocês estão conseguindo ler? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, de novo Miguel, gente, dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o príncipe do reino da Pérsia resistiu à oração de Daniel, ou seja, ele estava nas regiões celestes. Quem é o príncipe da Pérsia? É o anjo, o principado, responsável por aquela região que fica nas regiões celestes, amarrando as orações, guerreando espiritualmente com o pessoal da Pérsia. Por quê? Porque Daniel estava naquela região naquela época, né? Daniel estava na região da Pérsia, que era a Babilônia, depois foi dominada pela Pérsia. Então, era o príncipe da Pérsia. E aí Miguel teve que vir para poder ajudar, para poder passar a oração e passar a resposta, o anjo com a resposta. Por quê? Porque os demônios habitam as regiões celestes. Coloca agora no versículo 20, por favor. É o mesmo 10, versículo 20. Isso. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá ainda o príncipe da Grécia. Vocês pensam que é brincadeira, gente? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que quando Satanás e os anjos que caíram com ele foram expulsos do céu, do terceiro céu, do céu que Deus habita, eles foram lançados para a terra, mas eles não ficaram na terra. Eles habitam as regiões celestes. Nós estamos falando de anjos caídos, tá? Anjos caídos, que ficam nas regiões celestes. Satanás, dragão, a antiga serpente, e os seus príncipes, os seus principados, que são aqueles que se interpõem entre as orações, que amarram, que colocam pesos espirituais, que dominam regiões, como a gente viu aqui, Grécia, Pérsia, Brasil, Egito. Nós também aqui, cidades, entendeu? Então, existem demônios entre o céu de Deus e a terra, para nos atrapalhar. Os anjos caídos que foram expulsos habitam as regiões celestes, tá? Então, tá. Volta de novo para mim, em Apocalipse 12, 7, né? Que falou do Miguel e seus anjos. Coloca lá de novo. Isso, ó. Houve peleja no céu, agora vocês vão entender. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Por que eles estavam pelejando lá? Isso vocês vão saber no capítulo 12, quando chegar lá. Não vou explicar ainda não, tá? Mas o que acontece aqui? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que Satanás, o dragão, a antiga serpente e os seus anjos foram atirados de verdade para a terra. Não foi mais permitido eles habitarem o céu. Põe no outro, Du, mais um. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, eles não vão poder mais habitar as regiões celestes. Eles realmente vão ser lançados para a terra. Essa é a estrela caída do céu que a gente acabou de ver lá. Satanás, o dragão, a antiga serpente. E quando a gente leu lá que as estrelas do exército estavam caindo do céu, com a chuva de estrelas, eram os anjos caídos sendo lançados com ele. Deu para entender de forma espiritual? Então, o negócio é físico, porque nós vamos ver com os olhos... Nós não, que eu não quero estar aqui, né? Mas as pessoas vão ver com os olhos físicos, mas também é algo espiritual. Entendeu? É interessante da gente analisar a coisa assim, né? Vocês estão entendendo, né? Então tá, vamos continuar. Põe Jó para mim, Jó 1:6, para vocês verem como são as coisas. Jó 1:6. Deu tilt aí? Aí. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Satanás estava lá nas regiões celestes, porque ele é proibido de habitar no céu, no terceiro céu. Mas os filhos de Deus, que são os anjos, foram um dia lá no céu, e ele foi junto no meio dos anjos, lá para perturbar a vida de Deus, querendo falar de Jó. Vocês conhecem essa passagem? Então, mais uma prova de que ele, sim, habita as regiões celestes. Ele tem trânsito para a terra,
e ele tem trânsito para terceiro céu, só que ele não pode morar mais no terceiro céu, por isso ele foi expulso. Deram para entender, né? Então tá, vamos continuar. Então, essa passagem, ela também está ligada com Apocalipse 8. Põe Apocalipse 8, 10, por favor. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Essa estrela é Satanás, o dragão, a antiga serpente. Essa é a estrela que estava lá com a chave do poço do abismo que a gente acabou de ler. Então, ela cai aqui, na terceira trombeta, os anjos caem lá na primeira, lembra que a gente leu? Coloca na primeira trombeta, Edu, para a gente ler. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturada com sangue e foram atirados para a terra. Então, saraiva é pedra. Então, o Satanás tem um nome maior, porque ele é maior, e os anjos são as saraivas. Então, aquilo que a gente leu agora também em Apocalipse 34, 4, do exército do céu sendo lançados para a terra, são os anjos e Satanás. Então, vamos voltar para o 9:1 de novo, por favor. Aí, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Quem é a estrela? Satanás, o dragão, a antiga serpente. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Poço do abismo. O que será isso? Quando ele for lançado para a terra, chamado de estrela absinto, que vai ser a estrela que vai cair nas fontes das águas, vai amargar as águas, né? Ele vai abrir o poço do abismo. Esse poço do abismo, eu vou mostrar para vocês aqui aonde é esse poço do abismo. Põe Lucas 16, 19 para mim, Edu. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Continua, por favor. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia na porta daquele lugar. Continua. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhe as úlceras. Mais um. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Mais um. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Mais um. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mais um. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Mais um. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá podem passar para nós. Então, achamos o poço do abismo. Vou explicar para vocês agora o que é. Antes do Senhor Jesus vir à terra, nascer e morrer e pegar o seio de Abraão e levar para o paraíso, acho que eu já falei sobre isso, falei aqui na aula? Não lembro. Que ele pegou o seio, não? Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele morreu, ele foi lá no inferno e pegou o seio de Abraão e levou com ele para o paraíso. O que era o seio de Abraão? Lá no passado, antes da promessa se cumprir, que Jesus é a promessa de salvação, né? Aqueles que morriam e eram corretos com Deus, eles iam para o seio de Abraão, certo? Então, o seio de Abraão, ele ficava do lado do inferno. Isso antes. Agora ele está lá no paraíso, lá no céu, tá? Por quê? Porque não tinha ainda a salvação. A promessa de Deus ainda não havia nascido. A promessa de Deus era para eles também. Aqueles que morreram antes de Jesus nascer, eles também estavam aguardando a promessa. Mortos em almas, mas eles estavam no seio de Abraão. Todos os salvos estavam no seio de Abraão. Porque não tinha como ir para o céu, não tinha ir para outro lugar. Só que esse lugar, eles estavam tranquilos. Mesmo sendo do lado do inferno, eles estavam de boa. Era o seio de Abraão, entendeu? Então, o inferno ficava do lado. Então, ali a gente vê bem explícito isso. Isso não é como é que fala? Uma parábola. Isso é uma história real. Porque parábolas não têm nomes. E aqui está sendo mostrado algo que realmente aconteceu. Jesus estava contando algo que realmente aconteceu. Então, lá no inferno tem
um poço do abismo, o inferno, e o seio de Abraão ficava lá. O seio de Abraão agora está vazio, o lugar lá que era o seio de Abraão, já foi todo mundo para o céu. Mas o abismo ainda está lá e o inferno ainda está lá. E quem está nesse abismo? É isso que a gente vai ver agora. Esse poço do abismo, como eu falei para vocês, que ele tem a chave, vai ser aberto no dia que ele tiver sido lançado para a terra, certo? Esse acontecimento, ele vai causar, assim, algo bem espantoso. Existem alguns estudos que eu já fiz, alguns estudos que me fazem crer que esse poço do abismo, essa abertura do poço do abismo, que vai fazer com que a dimensão espiritual venha para a dimensão física, eles são quem já ouviu falar do CERN aqui? O colisor de partículas? Você não vale. Quem já ouviu falar? Vocês nunca ouviram falar do CERN? Existe, esse fica lá no... Onde que é o lugar que ele fica? Eu nem lembro mais. Na divisa... esqueci o país, gente. É lá na Europa, lá da Europa. Tem um colisor de partículas, que é uma máquina, que ela faz com que acelerem os prótons, os nêutrons e os elétrons, e ela abre um campo dimensional. E já está sendo feito experiências diretas. Os cientistas fizeram esse negócio e está sendo feito esses experimentos diretos. Eles viram e mexem, eles ligam aquele negócio lá. Só que não tem esse só, esse é o maior que tem. É um colisor de partículas que ele é tipo como se fosse um poço, gente. Ele abre dimensões espirituais, entendeu? E existem outros. Existe um aqui no Brasil e existe outros em outros lugares do mundo. Eu não sei o que vai acontecer quando essa estrela absinto, que é Satanás, for lançado à Terra, mas algo vai ser movido que vai causar essa abertura espiritual, da dimensão espiritual, e os espíritos imundos vão ser soltos, entendeu? Eu acredito que vai ser alguma coisa que vai explodir esses colisores e eles vão abrir esse mundo espiritual para o físico, né? Mas isso são teorias minhas, tá, gente? A gente sabe que o poço do abismo vai ser aberto, que a estrela tem a chave, isso é o que a gente sabe, tá? O resto já é eu que, com os meus estudos, que faço as minhas teorias também, né? Mas vamos continuar. Versículo 3, do capítulo 9. Por favor. Eu li o 2 já? Então põe no 2. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com o fumaceiro saído do poço, escureceu o sol e o ar. Então, a gente está vendo aqui a completude do escurecimento do sol e do ar. Vai sair essa fumaça desse poço do abismo, com essa abertura desse poço do abismo, e vai fazer com que escureça o ar e escureça o sol. A gente viu, esse acontecimento já aconteceu também. Espera aí que eu vou achar aqui, gente, que eu já me perdi. Acho que está faltando 2 aqui, Edu. Versículo 2. Vou continuar. Então, esse versículo 3 agora, por favor. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então, com essa fumaça, dessa abertura do poço do abismo, saíram gafanhotos. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, a respeito da escuridão. Lá no Egito, na 10ª praga, aliás, são as 10 pragas do Egito, a última praga foi a praga da escuridão. Quem já ouviu falar da parte? Então, essa escuridão é que não está aqui o versículo, não sei. Acho que você fez o negócio da... Eu te mandei um outro, acho que você fez um antes. Está faltando aqui o versículo, mas não tem problema. Vocês conhecem a passagem, né? Que fala. Então, essa escuridão, quando aconteceu lá no Egito, a Bíblia fala que ela era densa, que podia se tocar. Então, é algo parecido com o que vai acontecer aqui. Uma fumaça densa que vai escurecer o ar. Já viu fumaça escurecer o ar? É bem pesada, né? Para escurecer o ar e o sol, deve ser algo bem denso. E é o que diz lá na escuridão que aconteceu na época de Moisés, que a escuridão era densa, tão densa que podia se tocar. Então, é algo parecido. Não está aqui o versículo, mas vocês sabem, né, dessa passagem. Então, vamos continuar. Quem são esses gafanhotos? Gafanhotos, eles são
demônios que vão sair do poço do abismo. Eu vou explicar para vocês agora o que significa isso. Põe Joel 1,4 para mim, Edu, por favor. Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Quem conhece essa passagem? Você conhece, né? Essa passagem é muito pregada quando o pessoal quer falar de dízimo. Não tem o gafanhoto devorador? Então, gafanhotos são demônios. Inclusive, a gente, quando fala do dízimo, né, fala exatamente isso. Quer ver? Põe Malaquias 3,10, por favor, Edu. Malaquias 3,10. Isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Mais um, por favor. Por vossa causa repreenderei o devorador, que é o gafanhoto, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente sabe que é um demônio. Agora vamos entender o que significa mesmo isso. Esses demônios, eles vão sair de dentro do poço do abismo, e eles vão causar uma destruição, não só espiritual, como tecnológica também. Vou explicar tudo isso para vocês. Então, quem são esses demônios? Abre para mim Gênesis 6:1, por favor, Edu. Gênesis 6:1. Agora vocês se preparem que vocês vão mergulhar mais fundo ainda, gente. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Mais um. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Filhos de Deus. A gente leu uma passagem agora há pouco falando de filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os anjos. A gente não leu lá que Jó, os filhos de Deus foram falar com Deus e Satanás foi junto? Então, os filhos de Deus são quem? Os anjos. Mas os anjos gostaram das mulheres. Estranho, né? Vamos continuar. Deixa eu ver qual é o versículo agora. Continua, por favor, Edu. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Continua. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Filhos de Deus, anjos com mulheres, não é o que está escrito ali? Vocês estão lendo a mesma coisa que eu, não estão? Tiveram o quê? Filhos. E os filhos eram o quê? Gigantes. Gigantes. Então, houve uma mistura ali, algo estranho aconteceu nessa época de Gênesis. Anjos se misturaram com mulheres, fisicamente falando, tiveram relações com as mulheres e tiveram filhos, certo? E por causa disso, Deus mandou o dilúvio. Só que está dizendo para nós que tinham gigantes antes e também depois. Mas Deus destruiu a terra por causa disso, não só por causa do pecado do homem, mas por causa dos gigantes. Só que ali está falando que tinham gigantes depois. Então, vocês guardem isso daí, que isso aí é para depois. Né? Essa informação é importante, tá? Vamos continuar. Põe... Agora eu vou ler para vocês. Tem um livro, que é um livro que não está na Bíblia, entendeu? O cânon da Bíblia. Num concílio feito por papas há alguns anos atrás, muitos anos atrás, foi decidido que livros entrariam na Bíblia e que livros não entrariam no cânon, né? Bíblia é o cânon, união de livros. E esse livro de Enoque, que é citado na Bíblia, entendeu? Eu até vou ler para vocês depois, eu não lembro se eu marquei, mas depois eu mostro para vocês, que é citado. Ele não entrou, então a gente não vai pegar esse livro para usar ele de forma espiritual como crença, mas a gente vai usar ele como informação agora, porque ele vai mostrar para nós com detalhes o que eu acabei de ler em Gênesis aqui. Então, vai informar para nós com detalhes o que é que significa isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Livro de Enoque, nós vamos ler o capítulo 15 e o início do 16 do livro de Enoque. Está aí no texto para vocês, vamos lá. E o Senhor falou e disse-me, e eu escutei a sua voz. Não tenha medo, Enoque, tu é homem íntegro e escriba da retidão. Vem cá e escuta a minha voz. É Deus falando com Enoque, tá, gente? Vai aos sentinelas do céu. Sentinelas dos céus aqui
são os anjos, ali está falando filhos de Deus. Aqui está dando para nós a função que eles tinham. Eles eram sentinelas de Deus na terra. Ou outras traduções falam que eles eram vigias, ou seja, eles foram mandados para cuidar dos homens. Eram anjos que cuidavam dos homens. Então, eles tinham uma função. Que te enviaram a ti a interceder por eles. Dize-lhes, vocês devem interceder pelos homens, e não os homens por vocês. Então, eles pediram para Enoque lá interceder por eles. Vamos ver por quê. Assim como deixaram o céu alto e santo e eterno, e se deitaram com mulheres, e se contaminaram com as filhas dos humanos, e tomaram mulheres para vocês, e fizeram como as criaturas da terra, e tiveram filhos híbridos. Híbrido, o que significa a palavra híbrido? Era uma mistura de algo celeste com algo carnal. São os gigantes, tá? Que tem umas traduções que falam nefilins, que significa gigantes, tá? São os nefilins. Deixa eu continuar, onde eu parei. Embaixo, né? Embora sendo vocês santos e espirituais, a viver a vida eterna, vocês contaminaram-se com o sangue de mulher e tiveram filhos. Deixa eu virar aqui, gente. E tiveram filhos sangue da carne. E, conjuntamente com os descendentes dos humanos, passaram a desejar a carne e o sangue, tal como fazem também aqueles que morrem e perecem. A eles, deles mulher, porque a eles, para que eles as pudessem engravidar e assim tivessem descendência. Está falando dos homens aqui, né? Através delas, de forma que nada lhes faltasse na terra. Mas vocês eram espirituais. Viviam a vida eterna e eram imortais por todas as gerações do mundo. Por isso não vos destinei mulheres, pois para os seres espirituais do céu, no céu é o seu habitat. Assim os híbridos, ou os gigantes, produziram a partir dos seres espirituais e da carne, serão chamados espíritos malignos da superfície da terra, e a terra será o seu habitat. Espíritos malignos procederão de seus corpos, porque foram nascidos de homens e de sentinelas, que eram originalmente sagrados. No começo primordial, sobre a terra, serão eles espíritos malignos, e espíritos malignos devem ser chamados. Então, a gente está vendo aqui que os filhos dos gigantes, os filhos dos anjos caídos, com as mulheres, esses gigantes, quando eles morreram, eles se tornaram o quê? Espíritos malignos. Espíritos malignos, gente, são o quê? Demônios. E que demônios são esses? Esses que a gente vê manifestando em pessoas, possuindo pessoas. Eu estou falando daqui da terra. Eu não estou falando dos anjos caídos lá das regiões celestes. Esses são anjos caídos. São demônios também, porque tudo virou maligno? Sim, se tornaram também espíritos malignos. Mas os demônios que a gente vê aqui na terra, eles não são os anjos caídos. Eles são os filhos dos anjos caídos. É o que está dizendo aqui para nós, não é? Então tá, onde eu parei? Malignos devem ser chamados, né? Pois tal como para os seres do céu, no céu é o seu habitat, para os seres nascidos sobre a terra, na terra será o seu habitat. E os espíritos dos híbridos afligem, oprimem, destroem, atacam, entram em conflitos, manobram a destruição na terra e causam problemas. Eles não consomem comidas, mas ainda assim têm fome e têm sede, e provocam ofensas. São os demônios, gente. Quando eles estavam aqui na terra vivos, esses demônios, eles tinham alturas assim, eram gigantes de várias alturas, né? E eles tinham tamanhos que provocavam assim medo, e eles também judiavam dos homens naquela época, entendeu? Eles causaram muito problema, eles devoravam pessoas, entendeu? Eles faziam experimentos com animais, eles aprontavam. Isso tudo a gente acha no livro de Enoque, para informação, entendeu? E foram eles também que trouxeram, os anjos caídos, não os demônios, não os filhos, que trouxeram sabedoria para as mulheres. Aquilo que as mulheres aprenderam no passado, como mexer com armas, como mexer com fazer forjas de metais, espelhos, pinturas, remédios, ervas, tudo isso foi ensinado pelos anjos caídos para as mulheres
com que eles se envolveram na época. E Deus não queria que os homens soubessem de nada disso naquela época. E aonde que eles tinham essa informação? No céu, porque eles vieram do céu. Então, eles conheciam toda a sabedoria, todo o entendimento de ciência, e eles trouxeram para a Terra. Mas isso é uma informação que eu vou explicar para vocês lá na frente. É importante, mas depois a gente vai entrar nesse detalhe, tá? Deixa eu ver onde eu parei aqui. E esses espíritos vão se sublevar contra os descendentes dos humanos e contra a mulher, porque neles tiveram procedência. Vamos continuar no 16 aqui. Desde o tempo do habitat e da destruição dos híbridos, as almas de quem a carne em espírito avançou, esses destroem sem incorrerem em julgamento. Assim irão eles destruir até a consumação dos tempos, ao dia do grande julgamento, no qual a era temporal será consumada, contra os sentinelas e contra os ímpios. Então, aqui está falando do final dos tempos. Desculpa, gente. Sim, tudo será consumado. E agora, acerca dos sentinelas, que te mandaram a ti interceder por eles, que antes estavam no céu, dize-lhes, estiveram no céu, mas nem todos os mistérios que foram estiveram no céu, mas nem todos os mistérios vos foram revelados. E os segredos que conhecem de nada valem. O mesmo a este de vocês. Na dureza dos vossos corações deram a saber as mulheres, e através desses segredos as mulheres e os homens produziram muito mal na terra. Aqui está falando dos segredos que eu falei para vocês agora. Portanto, diz-lhes, vocês não têm paz. Então, Deus não ouviu. Eles mandaram Enoque lá para falar com Deus, para pedir por eles, Deus não ouviu. Eles foram realmente condenados. E qual foi a condenação deles? Eu vou mostrar para vocês. Ó. A condenação deles está em Judas 1,6. Põe lá em Judas 1,6, por favor, Edu. Aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, esses anjos específicos, os sentinelas, que também são anjos caídos, que também caíram, não é o Satanás com os anjos que caíram com eles, são os que vieram aqui antes, lá, depois já, né? E fizeram o favor de fazer a besteira que fizeram. Deus os trancafiou em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, nesse juízo do grande dia, não só os demônios, que são os filhos deles, como os anjos caídos que estão presos, como os que estão nas regiões celestes, vão estar tudo aqui na terra, gente. Vão estar tudo aqui. Então, o que eu expliquei para vocês sobre isso aqui? Porque os gafanhotos que nós acabamos de ler, que estão sendo soltos ali, são esses filhos dos anjos caídos, são os gigantes, são os demônios que a gente conhece. Ah, mas eles não estão soltos? Quando eles saírem do poço do abismo, dessa região que eu falo que é uma dimensão espiritual, eles vão sair para ter corpo, vão sair para ter formas em corpos, vão estar em forma corpórea. Mas como em forma corpórea? Aí abre-se um parênteses, eu não sei se vão estar em corpos, que eram os corpos deles, eu não sei dizer para vocês, não tenho informações, ou se vão estar em corpos de robôs. Vocês já viram o que está acontecendo? Não sei dizer se vão ser robôs. Mas vocês já viram como é que estão as coisas de robô? Vocês estão acompanhando? Gente, tem humanoide para todo o gosto que vocês imaginarem. Então, toda essa construção tecnológica, que eu falei para vocês que era algo espiritual e tecnológico, está sendo feita agora, neste momento que nós estamos vivendo. A tecnologia do reino do anticristo já está aí. Está toda sendo feita. Então, a gente está vendo coisas assim absurdas. Então, eu não sei dizer se eles vão estar num corpo robótico ou se eles vão estar em forma corpórea deles mesmos, usando tecnologia. Não me perguntem que eu não sei informar para vocês. Eu só sei que eles não vão estar como agora, precisando de corpos humanos, são mandados para o abismo de novo. Não tem aquela passagem que Jesus vai expulsar os demônios e eles falam para eles mandar eles para os porcos, não mandar eles para o abismo? Então, porque eles vão para o abismo, e eu não sei o que acontece com eles lá, mas eles conseguem fugir de novo, não sei como. Mas eles fogem de forma espiritual. Aqui eles vão sair deste reino de forma corpórea. Aí, só quem estiver aqui, gente, que vai ver. Eu, sinceramente, não quero ver, não. Vamos continuar. Eu parei no versículo 5.
6, então vai no 6 agora. 9 e 6, Du, por favor. Volta para o 5, só para me ver uma coisinha, se eu já li. Eu não li o 5. Bota no 4, para ver se eu li o 4. Porque às vezes eu anoto aqui e eu não terminei de ler. Bota no 3. Por isso que eu gosto de Bíblia. Aqui eu li, foi a fumaça, né? Tá, põe no 4. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Realmente está faltando aqui, Du. Você pegou o que eu estava sem os versículos. Está faltando. Abre o seu aí, vê se me diz qual vai ser os versículos. O último que eu mandei para o seu WhatsApp. Espera aí, gente, que eu preciso falar aqui. E eu... Ah, verdade. Tem no meu. Espera aí. Só um minuto, gente. Ao vivo é assim mesmo. Tem que ter paciência. Espera aí. Aqui, ó, versículo 4. O selo de Deus. Põe Apocalipse 14, 1 para mim, por favor, Edu. Não está aqui, se vocês quiserem anotar. Apocalipse 14, 1. A gente vai chegar nesse Apocalipse aqui, nessa parte, mas eu quero explicar para vocês uma coisa. Ali falou de um selo de Deus, né? Os homens que não tinham o selo de Deus. Vamos ver quem são? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Lembra que eu li para vocês os 144.000 lá no sexto selo? Que eles vão receber um selo? Esse aqui é o selo que eles vão receber, ó. O nome de Deus e o nome de Jesus, ó. O seu nome e o nome de seu pai. Eles estavam com o Cordeiro. Os 144.000 serão selados para um propósito. Lembra que eu contei para vocês? Então, nesse período, eles vão voltar para a terra. Esses são aqueles que estavam lá e que estavam selados e que não podiam ser tocados. Volta de novo para o capítulo que a gente estava lendo de 9:4, né? Põe lá. Ó. Então, somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, na hora que acontecer isso aqui, os 144.000 vão ter voltado para a terra. E vão estar selados aqui por um propósito, que a gente vai explicar tudo depois mais para frente. Mas esses são aqueles que não têm o selo. Todos os outros que estiverem nesse período, na terra, sem ser a igreja que já foi levada, e sem ser os 144.000, que tem o selo de Deus ali, a marca, o nome de Deus e o nome de Jesus, eles vão ser atacados por esses gafanhotos. Eles vão ser atacados de forma severa. Então, já imagina, né? Só que eles vão, ó, não vão tocar a Eva, não vão tocar nada, só os homens. Põe no 5 agora. Foi-lhe também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Eu acredito que essa parte que fala aqui do escorpião vai ser alguma tecnologia que eles vão usar, gente, para atormentar as pessoas. Porque eles vão fazer algo que vão deixar as pessoas bem 5 meses sendo atormentados. Né? Complicado, né? Tá, vamos continuar. Vai no 6 agora, por favor. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui tem um acontecimento aqui também que eu preciso explicar para vocês. Está escrito aqui, ó. Quando chegarmos ao Apocalipse 13:16, que vai falar sobre a tecnologia da marca da besta, eu vou explicar para vocês mais sobre isso daqui. Sobre eles desejarem a morte e a morte fugir deles. Ou seja, eles não vão conseguir morrer. Eles vão querer morrer, mas não vão conseguir morrer. Porque vai ter uma tecnologia sendo usada aí que não vai permitir que eles morram. Eles vão ser atormentados e vão ficar vivos. Entendeu? Triste, né? Vamos continuar. Versículo 7, por favor. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia rosto, era como o rosto de homem. Afinal de contas, eles também eram filhos de homens, né? Pula. Mais um. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Aqui eu vou explicar algumas coisinhas para vocês.
Põe Joel 1,6, por favor, Edu. 1,6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão. E eles têm as queixadas de uma leoa. Então veio um povo, é esse povo, né? Que ele é poderoso e inumerável. E os seus dentes são como os dentes de leão. Então esses gafanhotos, eles vão ser inumeráveis, e eles vão se levantar como um povo que é poderoso, vão guerrear, vão ser parte do exército também do anticristo, dentro do período da tribulação. Tá? Coloca para mim agora em Joel 2:2, Edu. 2:2. Dia de escuridão e de densas trevas, dias de nuvem e de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante da geração em geração. Mais um. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Mais um. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Mais um. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cismos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Então, aqueles cavalos, como estão lá em forma de cavalo, não é isso que a gente leu no capítulo 9 agora? Então, esse aqui é o mesmo exército. Eles vão ter uma função, que aqui está dizendo para nós que já é no dia do Senhor, já lá para frente. Mas a função deles, ela está tanto aqui, em atormentar as pessoas, como numa guerra que vai ter, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui a folha. Volta lá, por favor, Edu, para o 9. Eu não me lembro onde eu parei, gente, o versículo. 9:7? É aqui, ó. Tinham dentes como dentes de leão. Mais um, por favor. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros e de muitos cavalos quando correm a peleja. Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí. Põe mais um, Edu, por favor. Tinham ainda cauda como escorpião e ferrão na sua cauda, e tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Lembra que eu falei da tecnologia? Ó? Eles tinham caudas como de escorpião com ferrão que causavam este dano. É isso que eu falo para vocês, que eu acho que é uma forma de tecnologia que eles vão ter nesse momento. Mais um, por favor. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e grego Apoleão. Então está aqui, versículo 11, Abaddon ou Apoleão. É o nome grego e o nome hebraico, mas é o mesmo ser, tá? É o mesmo ser. O significado desse nome é destruição ou destruidor, está escrito aí, ó. Tá? Põe para mim, por favor, Edu, a imagem. Acho que é o texto, né, agora? Não. Põe o texto. Depois você põe essa imagem de novo para mim. Isso, ó. Abaddon, Apoleão, são o mesmo. O seu nome em hebraico e o seu nome em grego. É descrito no Apocalipse como anjo do abismo, rei de um exército de gafanhotos demoníacos que sai do poço sem fundo. O nome significa destruição ou destruidor. Eu falei para vocês que eles tinham cara de homem e cabelo de mulher. A gente não leu agora há pouco? Eu vou mostrar para vocês a imagem, só que essa imagem aqui não é dos gafanhotos, tá? Põe a imagem para mim, Edu, por favor. Isso aqui está escrito ali, ó, Federação Galáctica, tá vendo ali? Ó, olhem para os céus, Federação Galáctica. Tem alguns canais no YouTube que têm falado muito sobre isso. Você já ouviu falar? Que existem ETs que estão vindo para a Terra, inclusive tem essa Federação Galáctica aqui, que fala com pessoas dizendo que eles estão vindo para ajudar, e não sei o quê, parará. A senhora já ouviu? Fica. Então,
Cabelo de homem, olha lá as imagens deles. Rosto, cabelo de mulher, rosto de homem. Só que esses daqui são os anjos caídos, mas são os pais dos outros. Então a aparência dos pais e dos filhos são iguais, né? Olha lá, você está entendendo? E sabe o que eu acho interessante? É justamente quando os anjos caídos que estão nas regiões celestes foram lançados para a Terra, naquele período aqui que eu li para vocês, é justamente o que vai ser falado é que são os extraterrestres, entendeu? Os anjos caídos são tidos hoje, porque muitas vezes no passado eu ficava pensando, gente, como é que tem extraterrestre? Coisa estranha, como que tem extraterrestre? Aí eu ficava me perguntando, gente, porque eu conhecia a Bíblia, né, mas não conhecia a fundo para entender, entendeu? Eu dizia, não, isso aí deve ser mentira do diabo, não sei o quê, né? Na realidade, é uma mentira, só que é uma mentira que é muito bem elaborada, é um engano dos últimos dias, porque quando eles estiverem na Terra, no período da tribulação, eles vão se passar por extraterrestres. Na realidade, eles são, né, extraterrestres, eles não são da Terra, né? Mas eles vão se passar por extraterrestres desse tipo aqui, ó, para enganar as pessoas. Aí eles vão dizer que já estão esperando eles. Então, quando acontecer o arrebatamento, o que vai acontecer? Vão dizer que foram eles. Quem já ouviu falar que pessoas foram abduzidas por extraterrestres e foram levadas para naves? Vocês já ouviram falar de contos desse tipo? Existem. Inclusive que foram feitos experimentos com essas pessoas, que elas ficaram grávidas. Existem, se vocês forem pesquisar, isso já estou falando de coisas antigas, dos anos 60, dos anos 50, de pessoas sendo abduzidas por extraterrestres. Era isso que me encafifava. Eu falava, como assim? Só que hoje eu sei o porquê, entendeu? Porque eles são o engano dos últimos dias, entendeu? E para enganar, eles têm que começar. A coisa não vai ser hoje, que ele chegar aqui e vai contar para o senhor alguma coisa, você vai acreditar. Então, já há muito tempo que isso vem sendo trabalhado. Mas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, e está na Bíblia, só que agora você vai saber, só que por enquanto eu só estou pincelando, eu vou chegar na parte que eu vou ter que explicar com detalhes para vocês sobre esses seres, aí a gente vai explicar mais fundo. Por enquanto só estou mostrando superficialmente, tá? Vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos voltar para Abaddon, gente, que a gente foi para os ETs e fugimos do Abaddon, né? A gente vai ver esse termo ser usado novamente, destruição ou destruidor, que é em Apocalipse 17:8. Põe lá 17:8 para mim, Du. Vocês veem que eu tenho que ficar indo e voltando. Eu vou explicando para vocês, mas eu tenho que mostrar lá na frente, depois eu volto. Entendeu? A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então, uma besta que emerge do abismo e caminha para a destruição. Eu vou explicar isso para vocês lá na frente, mas a gente acabou de falar de um Abaddon, um Apolião aqui, que vai sair do abismo, né? Que é o rei dos gafanhotos, e que caminha para a destruição. O nome deles significa destruição ou destruidor. Eu vou explicar para vocês quem eles são lá na frente, tá? Eu acredito que acho que só no 14, eu não sei. Lá para frente eu vou explicar para vocês quem é este. Não, é no 13, gente, eu vou explicar para vocês no 13. Eu vou explicar para vocês realmente quem é este ser aqui, que está dizendo para nós aqui que é uma besta que emergiu do abismo. Isso também tem um significado muito grande, mas só lá na frente, que vocês vão saber, tá? Por enquanto, é só para vocês fazerem associação. Esse que sai do abismo, ele também tem um papel junto com os gafanhotos, só que ele é o rei deles, né? O anjo do abismo. Na realidade, a palavra ali é mensageiro do abismo, que vai sair do abismo junto com os gafanhotos para exercer uma função aqui na Terra, que vocês vão saber depois, tá bom? Então, vamos continuar. Põe no próximo. 9. Ah, não, nós estamos no 17, né? Vai lá para o 9 e continua, por favor. Acho que é o 12 agora, né? 12. Isso. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Este ai aqui, ó, está dizendo aí para nós, ó.
Esse acontecimento nos mostra como o livro do Apocalipse está numa sequência. Primeiro ai passou. Então, significa que está vindo uma sequência, passando o primeiro ai, tem o segundo e tem o terceiro, mais dois, né? Temos aqui o primeiro ai, e veremos na sequência os outros dois. Vamos ver onde é que está falando sobre os ais também? São os 3 ais, estão descritos em Apocalipse 8:13. Põe 8:13 para mim lá. A gente já leu sobre isso, mas eu vou voltar para mostrar para vocês. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, dizendo em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Então, aqui está falando dos 3 ais. Aqui é a quarta trombeta, é o finalzinho da quarta trombeta. Então, as 3 trombetas que ainda faltam para tocar, elas vão representar esses ais. Então, a gente acabou de ler a 9, passou o primeiro ai, não foi o que a gente leu agora? Então, volta lá, Du, de novo. No 12, né? Olha lá, o primeiro ai passou. Então, a primeira trombeta, que está falando que faltavam 3 ali, né? Passou o primeiro ai. Ainda vem mais 2 ais. Versículo 13, por favor. A 6ª trombeta agora. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Mais um. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, aqui tem mais 4 anjos, que também são anjos caídos, que não são aqueles que sentinelas, e também não são aqueles que ainda foram lançados, que estavam na região celeste. São 4 anjos que estão no rio Eufrates. Quem sabe onde fica o rio Eufrates? Ele fica lá do lado do Oriente Médio, entre a Europa e a Ásia. Na realidade, o rio Eufrates e o rio Tigre, né, que são 2 rios, eles faziam fronteira com o Jardim do Éden. O Jardim do Éden ficava naquela região ali. Só que tinham 2 rios a mais que são citados, que estavam lá e que ninguém sabe onde fica, gente. Deus é tão perfeito, né? Que tem o rio Tigre e o Eufrates. E tinha mais 2 que para você poder achar. Esses outros 2, esquece que ninguém sabe onde está. Tá? Esse rio Eufrates é um rio muito bíblico, vai acontecer bastante coisa com eles. Para começar, vai sair 4 anjos caídos que vão estar lá, que estão presos lá para esse dia aqui. Vamos continuar. Mais um. Foram então soltos 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 3ª parte dos homens. Então, tem uma hora, um dia, um mês e um ano. Isso significa o quê? Vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui. Está faltando também aqui, mas o que... não, está aqui, achei. Um acontecimento que nos mostra, está lá, versículo 15. Nitidamente que tudo dentro das profecias finais tem também hora, dia, mês e ano para acontecer, inclusive o arrebatamento, pois seguem a sequência dos acontecimentos. Então, muitos falam que o Apocalipse não está numa sequência, que o arrebatamento pode acontecer em qualquer momento. Já ouviram isso? Quem já ouviu? É iminente, qualquer hora. E não é assim, gente. Tudo tem o dia certo. A gente pode não saber exatamente o dia que é, mas está seguindo uma sequência de acontecimentos. O ai, 1, 2 e 3, a hora, o dia, o mês, o ano aqui que a gente está lendo agora, é porque tudo já está marcado, existe uma agenda de Deus. Nada acontece aleatoriamente, como muita gente fala, não, a gente orou e Deus atrasou o arrebatamento. Isso não existe, gente. Está escrito aqui, ó, entendeu? É falta das pessoas lerem, entender o que está escrito. Está numa sequência, vocês estão acompanhando comigo, vocês estão vendo que está numa sequência, não está? E tem dia, hora, mês e ano marcado para tudo. Não só para esses anjos aqui, como para tudo. Né? Se tem para eles, tem para tudo. Não tem como adiantar nem atrasar nada. Né? Então tá, vamos continuar. Põe no 16, por favor, Edu. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouviu o seu número. Continua.
Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. É que esse aqui está justamente a cópia do que está faltando. Eu vou abrir aqui no meu celular, gente. Espera aí. Só um minutinho. A gente leu até o 17. Vai mais um, Edu, por favor. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Vai mais um, por favor. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Está falando para nós de um exército que tanto é espiritual como é físico, como eu falei para vocês, e tem tecnologias aqui também. A gente vê descrições de coisas que a gente vê que são como armas tecnológicas que vão ser usadas nessa batalha. Tá? Agora eu vou ler aqui para vocês. Vou colocar meu óculos, gente, senão eu não vou enxergar. A quantidade citada dos exércitos é extremamente grande e nos mostra uma batalha espiritual e tecnológica comandada pelos anjos caídos. Os 4 que vão ser soltos e mais os outros que também já estavam soltos, já estavam na terra. Deixa eu ver aqui. Essa batalha nos aponta para a invasão de Jerusalém, que será feita pelo anticristo no meio dos 7 anos, e depois do acordo feito por ele, dos 7 anos de acordo. Vamos entender o que é isso aqui. Deixa eu tirar o óculos. Por isso que eu não quero pôr óculos, está vendo? Mas vou ter que ficar pondo e tirando. Aqui está falando para nós que existe uma batalha que vai acontecer num dia, num mês, num ano. E isso aqui é algo que me remete a essa batalha que vai acontecer em Jerusalém. Eu vou explicar para vocês que batalha é essa. O anticristo vai fazer um acordo de 7 anos. A gente vai ler isso agora aqui. Põe para mim lá, Daniel 9:27, Edu. Vou ler lá. 9:27. Daniel. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. 7 anos. É uma semana de anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu vou explicar isso para vocês também depois, com calma, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que, para começar os 7 anos da tribulação, vai haver um acordo. Um acordo que vai ser o anticristo. Esse acordo vai ter 7 anos. E nesse acordo, a gente vai ver isso na semana que vem, vai ser permitido a reconstrução do terceiro templo de Israel, vai ser feito todo um conjunto de coisas para que se cause a suposta paz que tantas pessoas querem. Mas eu vou explicar isso para vocês no capítulo 11, com mais detalhes. O que eu quero que vocês entendam é que, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar o acordo. Entendeu? Por que ele vai quebrar o acordo? Porque nos primeiros 3 anos e meio, ele vai assinar esse acordo, mas ele ainda não vai ser realmente o líder mundial. Ele vai estar em evidência, vão ter líderes que vão estar colocando ele, tipo, para frente. Você está fazendo tudo certo. Olha, esse acordo foi maravilhoso. Quando chegar no meio dos 3 anos e meio, ele vai tomar o poder de verdade. Por quê? A Bíblia fala, nós vamos chegar em tudo isso, que realmente o reino do anticristo ele só tem 42 meses, só 3 anos e meio, não são 7. Nós vamos chegar lá. Então, são os últimos 3 anos e meio da tribulação. Que ele realmente vai... Agora eles vão dizer assim para ele, agora você é o dominador do mundo. E quando ele realmente tomar o poder, aí ele vai mostrar quem ele é de verdade. E vai invadir Jerusalém, vai quebrar o acordo, vai invadir o templo, e vai colocar lá dentro a adoração que ele quer. Então, ali está falando para nós assim, que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O povo de Israel aguarda, assim... desde séculos, a reconstrução do terceiro templo, para que eles possam adorar novamente no templo. E fazer os sacrifícios diários, que eu vou explicar tudo isso para vocês depois, tá? Que existiam no passado, era a lei de Moisés, eles tinham que sacrificar no templo todo dia. E eles esperam isso. Então, ele vai cessar o sacrifício, vai acabar com a festa do povo de Israel, vai quebrar o acordo. Então,
nesse momento que ele quebra o acordo, acontece um bocado de coisa. Deixa eu ler aqui para vocês agora. Tenho que abrir de novo aqui. Du, vai para mim, Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Eu vou mostrar para vocês agora essa batalha, que é a batalha que acontece no meio dos 3 anos e meio. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, foi o que a gente acabou de ler. Ele não falou que sobre as asas da abominação virá o assolador? Então, ó. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, no templo, quem lê entenda. Mais um. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Pode continuar? Quem estiver sobre o airado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Mais um. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mais um. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mais um. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. No inverno e no sábado. No inverno, porque em Israel neva. Nós estamos falando aqui, gente, de Jerusalém e de Israel. Muita gente confunde esse capítulo aqui. Não sei se vocês já ouviram falar. Nossa, está acontecendo não sei o quê. Vamos fugir para os montes. Quem já ouviu isso? Mas aqui, eles estão falando, ele está falando com Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém está, ao redor de Jerusalém existem 7 montes, é toda rodeada de montes. Isso também é importante, lá para o final, que eu vou explicar para vocês. Mas aqui não é para nós, aqui está falando da invasão do meio dos 3 anos e meio, quando Israel achar que está tudo bem, entendeu? Mais uma, e no sábado, voltando, por que no sábado? Porque o povo de Israel no sábado, eles guardam o sábado, e eles não podem andar mais de certo número de passos. A lei não permite. Então, se for no sábado, eles vão ter que fugir, eles vão quebrar a lei, né, de Deus. Mais um, por favor. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mais um. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, quem já percebeu que o dia está mais curto? Está nítido agora, né, gente? Há um tempo atrás, a gente achava que era impressão. Quem achava que era impressão? Mas agora a gente está nítido. Nítido. Os dias estão passando como um relâmpago. Isso já é a preparação para esse aqui que a Bíblia fala, que os dias vão ser abreviados. Então, dentro do período dos 7 anos da tribulação, o dia vai ficar mais curto ainda, para que passe mais rápido, porque a tormenta vai ser tanto, gente, que vai encolher. Então, a gente já está vendo tudo isso se cumprir. Os dias já estão mais curtos, né? Deixa eu ver qual é o próximo versículo aqui. Não. No estudo está faltando. Aqui, peraí. Zacarias 14, 1, Du, por favor. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Mais um, Du. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, aqui está dizendo para nós também, dessa mesma invasão que eu estou lendo, que eu estou falando para vocês. A invasão do anticristo, tá? Mais um, espera aí. Joel 2, 1. Por favor. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate, no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. É a mesma coisa, dia do Senhor. E o dia do Senhor começa na Bíblia justamente com essa invasão no meio dos 3 anos e meio de Jerusalém. Só que aí ela vai passar os 3 anos e meio, quando chegar no final, se cumpre realmente o juízo de Deus, que vai ser as taças que vão ser derramadas, que a gente vai ler isso depois, que eu já até falei, toquei no assunto da taça, mas eu vou explicar depois também. Tá, mais um, por favor, Edu. Dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e de negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Aqui está descrevendo aquele exército que a gente leu agora há pouco. Entendeu? Que é o mesmo que está dizendo aqui para nós, que vai estar guerreando com os 4 anjos. Então, é algo que
É nítido a gente analisar. Aquela guerra que está acontecendo ali, que diz que vai matar a terça parte dos homens, não é do mundo todo. Nós estamos falando da invasão de Jerusalém, onde os exércitos do anticristo vão pelejar, vão invadir Jerusalém, e vai acontecer também outras coisas que eu vou explicar só na semana que vem, entendeu? Mas vocês já estão entendendo. Vamos continuar agora aqui no estudo mesmo. Agora não preciso de óculos. Então, vamos lá. Versículo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Não, versículo 20. Tu foi para o capítulo 20. Versículo 20, capítulo 9, isso. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, e nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Então, a gente vê que mesmo com todos esses acontecimentos terríveis, os homens não se arrependeram. E existe um motivo porque eles não se arrependeram. E porque eles não vão se arrepender daqui para frente. Mas eu vou explicar isso para vocês também só na semana que vem. Tá bom? Deu para entender? Então, tá. A gente terminou o nosso estudo de hoje. Vou me despedir do pessoal da internet. Fique com Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima.